Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3 com o tema Validação e aplicação das estratégias e técnicas nas apostas. Tá? Para começar essa aula, eu preciso falar, como a gente está falando em validação e aplicação de estratégias, eu preciso iniciar conceituando o que é estratégia. Estratégia vem do grego stratégie. Opa, você está achando que isso aqui é tropa de elite? Que vai todo mundo dormir na instrução e depois vai todo mundo para a água? Não, negativo. Então, eu vou fazer um link conceituando estratégia, que nada mais é que são os planos, os métodos que eu vou alcançar, que eu vou utilizar, né, as estratagemas que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo. Eu vou fazer o link com as nossas duas aulas passadas, que foram: primeira aula, a gente teve a noção do que é o autoconhecimento e o posicionamento. Autoconhecimento, quando eu levanto os pontos fortes e minhas fraquezas, para que eu possa maximizar os pontos fortes e isolar as minhas fraquezas, para que quando eu possa me posicionar diante de alguma tomada de decisão, eu possa fazer isso já equalizando essas competências, tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, eu já preparo o meu posicionamento. Você fez o que depois? Na sequência, na aula 2, estabeleceu o seu objetivo, suas metas, que eu chamo de linhas de controle, né, nesse caminho, e fez o seu plano de ação, ou seja, você preparou como você vai sair daqui, do ponto A, para chegar ao ponto B. E agora, nessa aula 3, nós vamos ver qual o caminho que você vai percorrer para chegar do ponto A ao ponto B. Ou seja, você tem todo o plano de ação. E agora, quais os caminhos que você vai percorrer? Você sabe que você precisa, da onde agora você precisa sair e onde você vai chegar. E agora nós vamos traçar esses caminhos, que são justamente as estratégias e as técnicas que a gente precisa consolidar. Você precisa escrever, porque muita gente, da mesma maneira que acontece lá na nossa aula 2, muita gente perde o foco nesse meio do caminho, tá bom? Então, nós conceituamos aqui, então, estratégia, que é isso daí, são os planos, os métodos, a forma como eu vou sair de um lugar para atingir o meu objetivo, tá? Então, isso é uma estratégia. E o que são técnicas? Técnicas nada mais que o conjunto de conhecimentos e habilidades que eu utilizo para que eu consiga alcançar aquele mesmo objetivo, tá? Então, a estratégia é algo maior, entendeu? É um método, como eu vou fazer. Vou dar agora um exemplo prático para a gente não ficar no mundo das ideias, tá? Vou citar o meu caso. Gosto muito da estratégia do mercado de cartões, ou seja, eu já estou fechando o nosso circuito. Se você perceber, eu estou sempre tentando buscar aqui, colocar exemplos práticos para que você possa fazer a analogia da forma como você vê o mundo das apostas hoje. Tá? Pode ser que você não goste do mercado de cartões, você se sinta muito mais confortável operando no mercado de cantos, por exemplo, né, de escanteios. Então, eu quero que você coloque isso daí. Então, qual estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a estratégia de cantos. Bacana, sem problema algum. Tá? Então, você já estabeleceu isso. Coloque isso no papel. É importante. Tá? Colocar no papel, porque senão você vai se perder. Então, a partir do momento que você estabeleceu estratégia de cantos, quais as técnicas no mercado de cantos que você vai utilizar para você chegar naquele seu objetivo, para que você possa percorrer esse caminho, batendo as suas metas que você estabeleceu e você consiga chegar lá no objetivo. Então, você vai estabelecer, então vou utilizar a técnica de Race Cantos, vou utilizar a estratégia de Cantos HT asiático. Só eu gosto de usar esses dois. Ah, mas eu gosto também, Rodrigo, eu sou muito lucrativo no mercado de 0 a 10 minutos, escanteios de 0 a 10 minutos. Bacana. Você tem já essa noção de quanto é o seu retorno sobre investimento nesse tipo de entrada? Essas entradas já estão todas, você já tem as métricas todas planificadas, você faz a gestão das suas entradas, sabe qual é o volume de entradas que você faz nas suas apostas no mês, você tem uma média disso daí e quanto isso aí te retorna financeiramente falando e também em porcentagem de assertividade. Isso é muito importante, está tudo anotado para que você tenha a resposta na ponta da língua. Porque se eu te perguntar qual é a sua técnica mais lucrativa, você precisa saber, você precisa me responder. Se você me perguntar, eu sei dizer. Eu vou falar que no mercado de cartões, eu vou trazer o mercado de cartões, que é o que eu já utilizei, que eu falei aqui, que é a minha estratégia mais lucrativa no mercado de cartões. Então,
eu estabeleço 3 técnicas no mercado de cartões, tá? Que eu gosto de utilizar e que são as 3 que eu tenho a maior assertividade. Aí você vai me perguntar, tá, Rodrigo, e qual delas é a que tem a maior assertividade? E aí eu vou falar, depende, pré-live ou em live, tá? Então isso tudo você tem que estar escrito, você tem que dizer qual é, você tem que saber responder na ponta da língua. A partir do momento que você já tem essas informações, isso já facilita muito, porque o nosso próximo foco é não se perder no caminho, porque acontece muito de você estar acompanhando 20 tipster, 50 grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, e isso daí é prejudicial. Por quê? Porque a partir do momento que você está seguindo várias pessoas, tem muitos tipsters por aí, eu não gosto nem de chamar de tipster, né? São palpiteiros, que eles gostam de falar que o palpite de amanhã, aí ele coloca lá 20 entradas, 10 entradas aleatórias, over 1,5, over 2,5, back, casa, etc. Isso daí é ruim, porque você às vezes está tirando aquele dia para estudar, não viu nenhuma oportunidade dentro da sua estratégia para aquele dia, você iria estudar, analisar os jogos dali em diante, e você acaba parando para ver o que aquele palpite está te passando, e você começa a olhar aquela partida e falar, vou fazer essa entrada, me parece que tá legal. Quando você já sai, isso aí já está desvirtuando do teu foco, você está saindo do teu caminho, e isso é ruim. Por isso que eu falo que você não pode ficar também seguindo vários grupos, vários canais de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque vai te tirar do caminho. Então, se você estiver seguindo alguém, que siga ali uma meia dúzia e que fale mais ou menos a mesma coisa, tá? Às vezes tem alguém que está te passando algum conhecimento novo, também interessante. Que nem eu tô mesmo passando aqui o mercado de cartões. Você não conhece, mas quem sabe você não amplia o seu leque de conhecimentos e percebe que você também se sente confortável numa estratégia como essa e resolve estudar esse mercado e ver que também é muito lucrativo. Então você está agregando conhecimento, tá? Então, se você está seguindo aqueles palpiteiros, já começa a cortar, vai embora. Procure sempre quem está te passando conteúdo, quem está te passando valor, tá? Conhecimento técnico. Isso daí que vai agregar para você, tá? Então, para eu ter esse tipo de conhecimento, com certeza eu já estudei, segui pessoas que estavam nesse métier, que gostavam desse tipo de estratégia, tá? Então, pega esse conhecimento, testa. Agora a gente vai para a segunda parte aqui da nossa aula, que é a validação das técnicas, tá? Existem várias técnicas já validadas no mercado, né? Vou dar aqui um exemplo, técnica do over 1.5 gols, técnica do over 0.5 gols no final do jogo, né? Então, são técnicas que elas já existem, você não precisa inventar a roda. O que você tem que fazer é, me sinto confortável aplicando esse tipo de técnica, sim ou não, tá? Que nem eu volto a dizer, que eu já falei em vídeos anteriores, que eu, por exemplo, não me sinto confortável no mercado de undergoals. Eu não me sinto confortável. Não que ele não seja lucrativo, tem gente que tem técnicas interessantes nesse tipo de mercado, mas eu não gosto de assistir uma partida torcendo para que não saia gol, né? Não é isso que a gente está acompanhando futebol, não é para isso que a gente está acompanhando futebol. Então, você tem que ver a técnica que está ali e você se sentindo confortável, você achando que é válido, estuda aquela técnica e ela já é validada, já é uma técnica que já está no mercado. O que você tem que fazer é trabalhar as stakes primeiro de forma baixa para você se sentir confiante para seguir aquelas entradas de alguém que esteja passando, ou que você, já que se você for fazer sozinho, você fez o estudo e vai fazer essas entradas sozinho, que você se sinta confiante, a palavra é confiante, que você se sinta confiante para você fazer aquele tipo de entrada. Vou dar um exemplo, acabou, que nem eu já falei em lives anteriores, a gente faz uma entrada, por exemplo, em Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Francês, são normalmente campeonatos que não são campeonatos over, né? Então, quando o primeiro tempo termina 0-0, a odd do 0.5 gols no segundo tempo, ela já está ultrapassando 1.50, ou seja, é uma odd interessante
para que saia pelo menos um gol no segundo tempo, tá? Então, o que você precisa fazer? Testar. Testa. Você não vai testar com uma stake alta, né? Ou algo que vai influenciar na sua banca. Você pode fazer o teste com valores irrisórios, que não vai machucar a sua banca. É só para fins de corroborar aquela técnica que ela já existe, tá? Então, existe essa parte de corroborar uma técnica que já existe, de maneira que você se sinta confiante e confortável para aplicá-la. Existe quando você vai fazer a validação de uma técnica. Normalmente, a pessoa acha que está fazendo alguma validação, quando na verdade ela está corroborando uma técnica que já existe, tá? Porque já existem várias no mercado, então você não está inventando a roda, tá? Eu validei uma técnica em 2016 que foi o embrião do projeto 10x, tá? Que foi um projeto que teve um sucesso gigante, que na época, eu validei somente no mercado de ambas marcas. De lá para cá, eu acabei validando agora há pouco no mercado de cartões também. Tá? Essa validação, para você ter uma noção, demorou 1 ano. Então não é uma coisa... O que é a validação? É você justamente testar algo que você falou, que você viu um padrão. Você viu um padrão de acontecimento. Pô, essa partida aqui tem uma tendência de ambas marcam. Tá com uma tendência muito boa. Eu faço a entrada, eu estabeleci uma sequência de 5 entradas. Tem suas peculiaridades, tá? Então eu fiz dessa maneira e vi que estava tendo um resultado que no final das 5 entradas eu tinha um resultado aproximado de 10 vezes a minha stake inicial. De maneira que eu faço backups ao longo do caminho, tá? Que mitigam o head que porventura tenha, né? Eu tomei um head na entrada 1, ou tomei head na entrada 3. Eu vou fazendo backups, mitigo, e quando eu também completo o projeto, eu faço as 5 entradas que eu tenho que fazer. Se eu tomei alguns heads no meio do caminho, essa multiplicação da stake por 10 absorve todo esse head e eu saio com lucro muito interessante. Então, se você está achando que a validação de uma técnica, de uma estratégia, ela é uma coisa simples, não é. Primeiro que você tem que observar um padrão, tá? Depois que você observa o padrão, você começa a fazer os testes, né, com stakes bem baixas e ver se aquele padrão se confirma. Aquele padrão se confirmando, aí sim você começa a fazer entradas e entradas. Então, assim, é de 200 para cima, tá? Eu demorei 1 ano porque o projeto não eram entradas todos os dias, tá? Então, eu tinha uma média mensal de entradas que eu fazia e isso me demandou um tempo de 1 ano para que eu chegasse ao final e falasse, funciona, tá? Tanto que eu só lancei o projeto 10x depois de 1 ano, porque eu falei assim, funciona, agora eu posso botar no mercado, tá? Tanto que foi um boom naquela época, né? Foi de 2017 que acabou a gente fazendo o lançamento, né? E funcionou muito bem, tá? Então, eu só quero passar isso daí. Validação, você vê um padrão. É difícil você achar algum padrão que não exista no mercado, foi como eu falei. E como eu sei que uma técnica está validada, né? Você deve estar se perguntando isso nesse momento. Você sabe que ela está validada quando você, depois de várias tentativas, de várias entradas em cima desse padrão que você observou, você vê que existe um retorno positivo, né? Sobre o investimento realizado. Você tem aquele retorno positivo constante. Não adianta você fazer 10 entradas e falar que acertou 8, né, e que eu tenho 80% de acertabilidade, que minha técnica está validada. Não. Tá? Isso aí requer uma constância. Então você vai pegar esse padrão, vai repeti-lo por várias e várias entradas e vai observar. Você pode delimitar o número de entradas e ver o padrão. Delimita o número de entradas e vê de novo. Delimita o número e assim por diante. Quando você tiver várias delimitações dessa, aí você vai pegar a média de retorno sobre investimento em todos esses blocos que você separou. Se você perceber uma constância, primeiro que tem que estar sempre no positivo. Segundo, que você viu uma constância de algo lucrativo, você já pode dizer que ela está validada, tá? A validação pode acontecer com 200 entradas, com 500, 1000, enfim. Depende do padrão, se ele atingiu, se aquele padrão atingiu essa constância de lucratividade, tá bom? Então, essa aula foi bem objetiva. O que a gente precisava fazer, sabe? O que a gente precisa sair dessa aula aqui? Que você precisa definir, colocar no papel
qual ou quais estratégias você vai utilizar e quais as técnicas que você se sente confiante e que você se sinta confortável para aplicar. Colocou isso no papel, não foge disso, tá? Se o palpiteiro falar para você que você tem que amanhã entrar no over 1.5 aleatório, não faça isso. Foco nas suas entradas, tá? Se você for seguir algum tipster que está te trazendo alguma coisa nova, coloca uma banca separada específica para isso, para que você possa também ter noção do que é aquilo que você está caminhando aqui e do que você está aprendendo. São duas coisas diferentes, tá? A banca do que você está aprendendo é uma, a banca que você está seguindo o seu caminho em direção ao objetivo é outra, tá? Porque essa banca aqui vai te dar, às vezes, um subsídio, um conhecimento a mais que vai agregar aqui, que você vai somar e vai ter mais velocidade e constância na direção do seu objetivo. Deu para entender? Como sempre, as caixinhas de pergunta no Instagram estão sempre abertas, o direct, manda pergunta, a gente responde, que a intenção aqui é a gente estar ajudando. Beleza? Espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima aula.